Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão hoje? A nossa terceira aula. A gente vamos dar continuidade ao nosso componente de arte e vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, a gente vai continuar falando sobre o impressionismo, com foco só nos artistas agora, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os artistas impressionistas. Auguste Renoir, ele foi muito importante para o movimento, pessoal. Vamos lá? Vou colocar um videozinho aqui para saber um pouco mais sobre o artista. Vamos assistir? E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, e no vídeo de hoje nosso personagem da história da arte é o impressionista Renoir. É isso aí, e vem comigo. Pierre Auguste Renoir nasceu em 1841, no dia 25 de fevereiro, em Limoges, na França. Filho de um alfaiate e de uma costureira, era o sexto filho, embora dois dos seus irmãos mais velhos tenham falecido antes. Cedo se mudou com a família para Paris, 4 anos depois. Sua educação se deu em uma escola católica local. De 1848 em diante, o jovem Renoir trabalhou como ajudante de um pintor de porcelanas, copiando designs e decorando pratos de porcelana. E graças à sua habilidade, o pintor resolveu matriculá-lo em um curso de desenho. Sua jornada agora era dupla, estudava à noite e trabalhava de dia. Essa dinâmica se repetiu pelos próximos 4 anos. Na sua juventude, o pintor trabalhou em uma fábrica de artigos como peças religiosas e tecidos. Aos 21 anos, foi aceito na Escola de Belas Artes e começa um estágio na galeria do pintor suíço Charles Gleyre. Lá, ele conhece e fica amigo de Monet, Sisley, Pissarro e Frédéric Bazille. E por meio de Monet, ele conhece também Cézanne. No entanto, ele sai da escola em 1863 para pintar ao ar livre, talvez buscando um pouco de liberdade de tantas regras. Ele começa seus exercícios em Fontainebleau. Nesse momento, a ideia do impressionismo ainda era um esboço, a finalização viria anos mais tarde. O trabalho A Esmeralda de Renoir é aceito pelo Salão de Paris em 1864. Ele consegue expor o retrato de William Sisley em 65 e começa a se interessar pela fotografia. Mas a vida não era fácil para Renoir, ele tinha que dar duro para ganhar a vida, pois ainda não era pago pela sua própria arte. Em verdade, dormiu na casa dos seus amigos como Monet e compartilhou seu estúdio com eles. Até que fosse um pintor estabelecido, pôde contar com a ajuda de pintores como Jules Lequer e demorou para ter uma moradia fixa. Porém, no ano seguinte, ele o submete à hospedaria da mãe Antonie e, no entanto, a pintura não é aceita pelo Salão Oficial de Artes. Em 1868, ele inscreve sua obra Lise, que desta vez é aceita pelo Salão. Considerando a versão da crítica da época ao impressionismo, Renoir até que conseguiu se desenvolver bem no meio. Mas sabe essa pintura? Ela foi criada com base na modelo Lise Trehaut, e Renoir se envolveu com ela, tendo uma filha chamada Diane em 1870, mas o pintor nunca a reconheceu legitimamente. Aos 29 anos, ele se alista no exército para a Guerra Franco-Prussiana, mas é afastado, pois fica doente por desinteria. Já o seu amigo Bazille acabou sendo morto neste conflito. Renoir se junta aos demais pintores impressionistas e expõe no ateliê do fotógrafo Nadar na mítica exposição que marcou o século. O resultado vocês já sabem. Eles trazem mais 3 exposições depois, até 1879. Em 78, eles põem um retrato da Madame Georges Charpentier e da atriz Jeanne Samary, que era conhecida no momento. Ela divulga o trabalho de Renoir e logo ele começa a vender seus trabalhos.
O pintor se casa aos 39 anos com a sua modelo Aline Charrigot e tem 3 filhos com ela. Ele também pinta Rosa e Azul, que eram as filhas de Cain Danvers, em 1881 e que, aliás, está no Museu de Artes de São Paulo. Infelizmente, esse museu deve estar fechado por causa do coronavírus, mas quando tudo normalizar, vai lá visitar, deve ser bem legal. Neste mesmo ano, ele viajou à Itália, onde melhorou suas habilidades. Renoir fez sua primeira exposição individual em 1883, mas o reconhecimento vem quando, 9 anos depois, o governo francês adquire uma obra sua. Em 1897, ele desenvolve reumatismo, um tipo de doença que acomete as articulações e que dificultaria em muito o final da sua vida. Em 1804, ele faz uma retrospectiva do seu trabalho e, no ano seguinte, muda-se para Cagnes-sur-Mer, em busca de um ambiente melhor para sua saúde. Pouco antes de morrer e já debilitado, Renoir ainda consegue pintar com a ajuda de pincéis amarrados aos seus dedos, mas ele já se encontrava em uma cadeira de rodas. Ele também cria algumas esculturas com a ajuda de 2 jovens artistas sobre as suas ordens. Infelizmente, sua mulher Aline falece em 1915 e ele 4 anos depois, em 3 de dezembro de 1919. Pessoal, isso aqui é uma pintura do Renoir, né? Ele era amigo de Monet, eles conversavam bastante, pessoal, eles trocavam muita informação e isso foi muito importante para o desenvolvimento dele no impressionismo. A técnica dele é parecida com a técnica do Monet, gostava de pintar ao ar livre. Lembrando, pessoal, que o movimento impressionista, grande parte dos artistas pintavam ao ar livre. Ele, assim como Monet, teve bastante dificuldade também para ter acesso às exposições. Teve uma demora na venda de quadros dele também. E o desafio do impressionismo é quebrar o paradigma, né? Não usando linhas, traços, só pintando com cores, pinceladas rápidas e desenvolvendo técnicas para dar forma à sua obra, né? Ela é rica em detalhes, pessoal. Utilizando a luz, podem ver que enriquece bastante a obra, que é uma lagoa. Muito interessante. Cores vibrantes, bastante verde, bastante luz também. De início ele teve muita dificuldade. E nessa parte, pessoal, Monet ele foi muito importante, que ele ajudava os artistas. Lembrando que esse momento, pessoal, era crise, era guerra, era revolução industrial. Lembra que a revolução industrial, ela mudou muita coisa. Uma senhora aqui, uma mulher, uma moça, né, de vestido. Aqui também. Uma senhora aqui também. Muito legal. Que interessante. Ricos em detalhes. A técnica é óleo sobre tela, né? O tamanho da obra é 66 por 81 centímetros. Essa obra está no Museu Nacional de Belas Artes da Suécia. Jogo de reflexos em que o elemento humano e a natureza se misturam. Fez uma síntese com a água, a luz, né? Natural do sol também. E ele transpôs esse reflexo jogando para a obra toda, pessoal, para dar esse efeito. Que interessante. Vamos para o próximo artista impressionista. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre Eliseu Visconti, pessoal. Passar um videozinho aqui para vocês, tá? Para saber um pouco mais de quem foi ele. Vamos lá?
Uma exposição traz ao Rio obras inéditas de um dos mais importantes pintores dos séculos XIX e XX. Entre as obras de Eliseu Visconti está a decoração do Teatro Municipal. Eliseu Visconti nasceu na Itália, veio pequeno para o Brasil e aqui produziu muito, 800 obras. O quadro A Quaresmeira resume bem o estilo impressionista. Pela primeira vez, parte do acervo, hoje nas mãos de colecionadores, compõe uma exposição. Oportunidade rara de ver telas como Juventus, premiada em Paris em 1900. Visconti gostava de trabalhar assim. Primeiro fazia o desenho e pintava um quadro pequeno. Depois reproduzia o mesmo tema numa tela gigante, mostrando assim uma característica muito particular, a capacidade que tinha de se superar a si mesmo. Eliseu Visconti viu o Rio com um olhar eclético, como tudo em sua obra. Em 1888, mostrava os casebres da Praia do Flamengo e a primeira rua da favela. Passeava pela paisagem dos Arcos da Lapa e exibia o charme da Avenida Rio Branco. Ele veio a convite do prefeito Pereira Passos e assinou as pinturas de todas as salas do Teatro Municipal do Rio. Recentemente, a cidade teve de volta o painel de Visconti, original de 1905, que ficava sobre o palco do Teatro Municipal. Raridade dada como perdida e só revelada durante a Grande Reforma, em 2009. As moringas que decoravam os camarotes do prédio histórico também foram desenhadas por ele. Além delas, as séries de nus e autorretratos completam o conjunto da obra, deste que foi o mais expressivo e impressionista que o país já teve. Nós queremos que as novas gerações tomem conhecimento com essa obra, que às vezes vai ficando um pouco esquecida. Que interessante, né, pessoal? Fez bastante obras de arte, produziu muito, tem um extenso acervo sobre ele, né? Jardim de Luxemburgo, ela foi pintada em 1905, é uma pintura dele, pessoal. Vejam só como ela é. Ele é interessante que ele adquiriu várias técnicas, pessoal. Essas técnicas ajudou ele a desenvolver o estilo bem aprimorado. Pode ver, ó. Isso aqui, já o impressionismo dele é bem... Podem analisar, olhar com cuidado, devagarzinho, que esse aqui ele é diferente da pintura anterior. Ele. Podem ver, ela parece umas falhas, né? Mas isso aqui é a técnica que ele utiliza, tá, pessoal? Tipo um pixel, né? Vocês sabem o que é pixel? Aquele pontozinho lá da televisão, lá bem pequenininho lá. Aqui é um senhor sentado de perna cruzada. Que esculturas, né, pessoal? Ele retratou bastante o Rio de Janeiro dessa época, pessoal. Ele tem um acervo muito importante e muito enriquecedor da nossa história. E contada na arte, pessoal, pela pintura. Que interessante. E agora... vamos para a terceira atividade, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a terceira atividade para vocês, tá? E falando sobre a terceira atividade de arte, pessoal, ela é tranquila, você vai fazer um resumo sobre o texto, né? Fazendo a leitura do texto e o que foi explicado. Agora, outra coisa também, se você já fez o resumo pelo texto, não tem problema não, deixa ele resumido lá. Agora, se você ainda não fez e estava esperando a explicação, você pode incluir a explicação também juntamente com o texto, tá?
Aí é só fazer um resuminhozinho, bem tranquilo. Linhas, pessoal, aí fica a pergunta, né? Qual a quantidade de linhas para fazer o resumo? O resumo, pessoal, ele é feito pela compreensão da leitura que você vai fazer e colocar as partes importantes que você vai achar na leitura e vai dar um destaque para ela, colocando no resumo. Qualquer dúvida pode estar tirando comigo aqui no Zap ou aqui no grupo da escola ou no privado. Pode chamar no privado sem problema nenhum, tá? Vou estar aguardando vocês, tá? Até dar o horário. E depois do horário também vocês podem enviar mensagem. Só se identifica, pessoal. Fala que você é o Joãozinho do 9º ano ou a Mariazinha do 9º ano, para poder resolver mais rápido, né, pessoal? Então vamos para o Zap.